Inclusive, eu quero contar para você que nos acompanha, né, que houve algumas manifestações da própria bancada evangélica dizendo que poderia, talvez, colocar na geladeira novamente essa proposta até o fim do ano, até depois das eleições, por conta da repercussão que houve em várias cidades e capitais do país com essas manifestações e das críticas muito contundentes também, tanto à bancada evangélica quanto ao presidente da Câmara, por passarem de maneira tão ágil assim, numa votação relâmpago, a urgência dessa proposta. Ô Zé, você vê algum movimento, então, de talvez engavetar novamente esse projeto, nem que seja por alguns meses, antes das eleições, diante da possibilidade de algumas bancadas serem prejudicadas nos pleitos municipais e depois retomar isso por conta dessa repercussão? Que análise que você traz? Olha, a repercussão foi muito negativa no próprio Congresso Nacional e devo dizer que dividiu até a bancada evangélica, viu? Não é unânime na bancada evangélica a aprovação do projeto. O que é unânime na bancada evangélica é a posição contrária à possibilidade da mulher fazer um aborto em qualquer fase da vida. Isso é uma decisão da bancada evangélica, né? A divisão é o que fazer. Veja bem, eu tratei muito desse tema no governo passado, com todos, com o presidente Jair Bolsonaro, com a ministra Damares, e a resposta era única: nós não vamos mexer no que está aí, o que está na legislação legal, que são as 3 possibilidades do chamado aborto legal. Devo dizer também, Evandro, que esse assunto é eternamente judicializado. Todas as mudanças foram feitas através de judicialização. Sim. Foi o Supremo que estabeleceu o aborto do encéfalo, né? E também a possibilidade, também o Supremo, possibilidade de risco para a mãe. E José Serra era ministro da Saúde, foi chamado de Herodes o Grande, aquele que perseguiu com a crueldade cruel. Mateus fala muito da posição do Herodes, né, matando criancinhas, e aí pregaram cartazes no Brasil inteiro de José Serra como um Herodes, por ter regulamentado essa questão do aborto pelo estupro. O governo Jair Bolsonaro poderia, através do Ministério da Saúde, retirar essa possibilidade, inclusive no SUS. Jogaria os médicos numa insegurança jurídica muito grande, né? E eles não fariam o aborto, ou pelo menos alguns diriam: eu não vou fazer, porque aí se trata de uma insegurança jurídica muito grande, poderia ser processado no futuro. Então, toda essa movimentação foi feita através da Justiça. O Congresso não consegue discutir isso com racionalidade. Esse debate de hoje, ele é horroroso, né? É sobre a morte através da paralisia do coração. É horroroso. Todo o debate sobre isso é horroroso, porque você admite que está matando alguém, e é verdade, você está tirando uma vida. E eu já ouvi vários debates, a discussão de quando começa a vida, né? Então, fica estranho falar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Não tem um momento exato, né? O que há de unanimidade é a união do ovo com o óvulo, do óvulo com o esperma, né? Que forma o ovo. Ali é o início da vida, na nidação. Tanto é assim que, em algumas religiões, o DIU é considerado abortivo. Para se ter uma ideia de como esse debate é profundo. E é honesto esse debate do Piperno e do Alan, porque ninguém defende o aborto. É impossível. Não acredito alguém defender isso como um método anticonceptivo. O que se defende é essa história do direito do corpo da mulher, que eu respeito todos os direitos da mulher e acho que tem que evoluir e o corpo é dela, mas quando nasce uma vida, nós cristãos acreditamos nesse dom divino de uma vida. Então, aí entra um novo direito. E é esse o argumento, esse é o grande debate que se dará, você está certo, Evandro, no judiciário. Esse projeto, ele deve empacar. Escolher uma relatora, pedir mais tempo e tal, e não pode prosseguir porque está muito polêmico, muito aflorado. É interessante você colocar até essa parte religiosa, né? E sob essa análise, porque é justamente aí, nesse lugar que a discussão deve cair. Por quê? A proposta vem por uma bancada evangélica, ou seja, uma bancada que lida com a religião, que tem, né, o dogma cristão como uma luz que a guia. E aí você tem também debates em torno também da Igreja Católica, né, que é contrária ao aborto. Mas aí a gente está falando de uma lei, por outro lado, que vai delimitar os espaços, inclusive para mulheres que não são religiosas. Inclusive para mulheres que não acreditam nessa mesma palavra que as pessoas que propõem essa pauta
acreditam. Então, a gente consegue entender aí o porquê de tamanha polêmica em torno desse debate, porque além de mexer com religião, você estaria criando uma lei que impactaria também pessoas que não têm a mesma crença que aquelas que propõem esse projeto, Fábio Piperno. É claro que o componente religioso ele é sempre muito importante, ele pauta grande parte desse debate. Agora, se fosse do governo, se fosse da oposição ao projeto, eu me esforçaria para votar agora, quando realmente o debate está quente, a discussão está quente. Porque depois, se esse debate perde todo esse clamor da opinião pública, né, ou a chamada PL do estupro, né, quem sabe até depois acabe ganhando aí um nome mais simpático e tal, né, a gente sabe como essas coisas são. Então, depois, a chance de que isso seja de fato aprovado é muito maior. Se esfriar, aí é que o projeto passa. Agora é importante para que a sociedade saiba quem é quem nessa história. Quem foi que aprovou, quem foi que votou contra, né? Quem é a favor do absurdo do texto e na comparação, inclusive, com o estuprador. Quer dizer, é importante sim que todo mundo agora mostre a sua face e o governo também exija isso e que o governo tenha a coragem de se manifestar até com mais veemência. Eu acho que as manifestações do governo contrárias ao projeto até aqui foram muito tímidas. Então eu acho que o momento para votar tem que ser agora sim. Agora você vê o componente eleitoral também pesando nesse debate, porque a preocupação é justamente com esse momento, ou da possibilidade de se levar em frente uma proposta que gerou tamanha repercussão e crítica e isso prejudicar integrantes das bancadas que forem concorrer às eleições em cada cidade agora, Gani. Eu acho que sim, eu acho que é um tema bastante sensível para a população. Há uma pesquisa do Datafolha que mostra que 70% da população brasileira é conservadora. Eu tenho o link dessa pesquisa, se eu não me engano, algo em torno de 60% ou 65% seria contrário ao aborto. A maioria da população, ela é conservadora. O ponto é que esse projeto, ele acabou sendo distorcido. Então, por conta dessa, que o Segré bem pontuou, essa possibilidade de uma pena maior do que o estuprador, essa militância organizada, ideológica, pró-aborto, se apegou a este fato para desconfigurar todo o projeto. Na verdade, o projeto, novamente, repito, ele permite a possibilidade do aborto para quem sofreu estupro. Ele coloca um limite de 22 semanas, porque o bebê já poderia viver fora do útero da mãe, então você poderia ter um parto a partir dali, claro, e o bebê ir para a adoção. Agora, isso mexe com o eleitorado. No caso do Lira, eu acho que há um erro aí de ter colocado a urgência. Acho que, independente aqui da minha posição ser contrária ao aborto, isso deve passar, aliás, qualquer projeto, Evandro, isso deve passar sempre por todas as comissões. Agora eu quero trazer um outro fato também sobre essa discussão que foi proposta pelo senador Eduardo Girão, né? Porque há informações de bastidores que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se irritou um pouco com a proposta de Eduardo Girão, que não ouviu também o contraditório, que não levou especialistas que são contrários ao aborto para que a discussão acontecesse de uma maneira mais ampla. E houve uma outra situação que está repercutindo muito nas redes sociais e em todos os portais de notícia, que foi a demonstração de uma atriz que acabou interpretando ali a reação de um bebê ao ser ou ao passar pelo procedimento de aborto, né? Como se ela trouxesse em palavras o que se entende que aquele feto sentiria ao passar por aborto. Isso está gerando uma discussão e uma repercussão imensa de ambos os lados, ou de pessoas que são contrárias ao aborto e que ficaram mexidas com aquela demonstração, ou de outras que não necessariamente seriam favoráveis ao aborto, mas criticam essa proposta de limitação até a 22ª semana e sobre as questões de pena, e principalmente começaram a chamar de circo o que estava acontecendo ali no Senado por conta dessa demonstração. Eu vi até alguns comentários de pessoas, então, se está se demonstrando a maneira como o feto se sente, por que não se
demonstra também a maneira como uma criança ou adolescente se sentiriam quando passam por um processo de estupro, ou quando são estuprados, ou quando são violentadas. Então, isso aí inflamou ainda mais a discussão. E de que maneira, Segré, você entende que o debate acaba indo para os extremos e se perde no meio daquilo que é realmente essencial? Para mim foi um erro enorme essa colocação da pena. Quando o governo pegou essa forma de desviar a atenção e tirar a atenção da PL e focar a atenção nas penas, claramente um erro. Nunca poderia ter uma mulher que vai praticar o aborto da forma e pelos motivos que seja uma pena maior que aquele que provocou que essa mulher estivesse grávida através de uma violência sexual absurdamente reprovável e que deve ter todas as penas da lei. Então, foi um erro de quem colocou essa possibilidade, não se tocou, não sei por que ele fez, mas a partir do momento do erro, as redes sociais fizeram o resto do trabalho. E olha que curioso, né? O governo, muitas vezes até o próprio STF que reclama tanto das redes sociais, esse assunto foi trazido pelas redes sociais e destruída a tentativa de quem colocou essa pauta, muito mais do Arthur Lira de ter colocado ela na urgência, juntando dois erros que me permito lembrar de novo porque tem a ver com a situação de hoje. A primeira, uma lei que não estava na pauta e foi colocada precisamente por uma determinação do ministro da Corte Suprema e o erro de ter colocado uma penalidade maior para a mãe que para o estuprador. Acabou o projeto, não tem mais projeto. Eu só quero até chamar a atenção pelo erro estratégico em você colocar urgência, porque prejudica inclusive os próprios conservadores. Quando passa por comissões, dá tempo para aqueles que são pró-vida, contrários ao aborto ou estabelecer um determinado limite para a realização do aborto em caso de estupro, explicar para a sociedade, dar os seus argumentos. E aí, quando você justamente coloca a urgência... Não, quando você coloca a urgência, você perdeu a oportunidade desses grupos pró-vida colocarem aí de maneira muito clara e precisa os seus argumentos. O que foi, Piperno? Desde quando o Talibã do Congresso ele quer discutir vamos tirar o adjetivo, Piperno. Eu já expliquei aqui, o 22 semanas então com vamos lá. critério Isso, científico. com critério está. 22 semanas, então vamos porque lá, dá para adoção, dá para ter adoção. A menina tem 17 anos e meio, enfim, estuprada. Ela chega no 7º mês de gravidez, ela já tem 18. Fala, olha, isso aqui é resultado de um estupro. Enfim, eu e a minha família chegamos à conclusão de que a gente não quer mais. Pois é. Muito bem, a menina vai lá e tira, pega 20 anos de cadeia. Não precisa. 20 anos de cana. Não precisa tirar, você pode tentar realizar o parto. Não, ela não quer saber disso. Não. Ela tem. Não, mas ela não vai ficar com o bebê, vai para adoção. Não, ela não quer o parto. Ela foi estuprada, ela não quer saber disso. O parto vai ser menos traumático do ponto de vista psicológico, de risco para a vida dela, do que a realização do aborto. Pergunta para os médicos abortivos dos Estados Unidos. Pergunta para ela. Que o médico abortivo dos Estados Unidos pensa uma coisa, o que a Joaninha da periferia o que valida ainda mais o meu argumento. Tá bom. Agora, tem uma questão muito interessante, né, que foi levantada pelo Zé Maria, que é justamente o fato de, lá atrás, quando havia a gestão de Jair Bolsonaro e da própria ministra Damares, que naturalmente seriam favoráveis a essa pauta agora, eles mesmos não tiveram interesse de levar em frente esse assunto exatamente por conta da repercussão que ele pode provocar, né, Zé? E aí o Segré estava levantando aqui o quanto isso está respingando também na própria bancada conservadora e talvez a gente consiga entender por que lá atrás estes dois atores que estavam no poder decidiram manter o assunto ali quietinho, não retirá-lo da gaveta. Eu devo dizer por honestidade intelectual que não foi por falta de vontade. Eu perguntei isso 3 vezes para a ministra Damares, na época ministra, né, sobre essa situação. E ela, claramente, por ela, mudaria. Não haveria o tal aborto legal, que é a defesa pessoal dela, da crença dela, de uma importante igreja, da Quadrangular, que é uma importante igreja do país, né? E ela não mudou exatamente por contingências governamentais, né, de saúde pública e tal. É só para dizer que não é por falta de vontade pessoal dela. Existe um arcabouço legal para permitir o chamado aborto legal, para dar segurança ao médico que faz o processo
e também a própria máquina pública, porque isso é feito pelo SUS, né? Para se ter uma ideia. Esse debate do Congresso Nacional, ele é sempre assim. Não foi por falta de vontade do senador Girão, Eduardo Girão, de que não houve pessoas favoráveis à lei. É porque foram convidados e não compareceram. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, foi convidada, mas ela alegou a agenda e tal, e não foi. E outros foram convidados e não apareceram. Esse é um assunto tão complexo que eu me lembro, há tempos atrás, o ministro Silvio Almeida estava fazendo prestando um depoimento, né, no Congresso Nacional, e o senador Eduardo Girão, ele é um militante contra as possibilidades de aborto. E quem vai no gabinete dele, como eu já fui e recebi, recebe um kit mostrando um botãozinho com 2 pezinhos e uma réplica em plástico de um feto de 12 semanas. E ele foi entregar ao ministro Silvio, no depoimento, o ministro Silvio não recebeu, rechaçou até foi muito áspero, estou esperando um filho, sei bem o que é isso, acompanho e tal, e provocou um mal-estar muito grande. E não recebeu a réplica em plástico de um feto de 12 semanas. Então, esse debate sempre existiu no governo e no Congresso Nacional, viu? Fala, Fábio Piperno. Não, esse debate ele vem de muito longe, sim. Agora, voltando à questão política, é por isso também que eu gostaria que o governo tomasse uma posição favorável, não obviamente a aprovação, mas a votação do projeto. É uma chance, talvez essa seja uma chance única de enterrar definitivamente esse projeto. Se ele esfriar, daqui a pouco ele ressuscita, volta para a pauta e com a opinião pública mais calma em relação a isso, né? Mais distante em relação a isso, aí a chance de aprovação é muito maior. Agora, nesse período pré-eleitoral, é importante sim que cada congressista dê a sua cara para a opinião pública. Vai lá, mostre, né? Conte para a opinião pública qual é a sua posição. Agora, Piperno, você acha que o governo também está fazendo um movimento de corrida exatamente porque no momento da aprovação da urgência não houve uma manifestação? Porque a própria bancada do PT não se manifestou ali naquele momento. E aí a cobrança veio depois. Inclusive, até no dia da aprovação da urgência, a gente não viu a ministra Cida Gonçalves se manifestando, a primeira-dama que costuma defender as pautas feministas pelas redes sociais também não se manifestou imediatamente, isso aconteceu no dia seguinte. Houve uma cobrança da própria bancada ou da bancada feminista para que essas figuras também estivessem envolvidas ali naquele debate. E aí, o governo está tentando correr atrás do que num primeiro momento perdeu? Foi um bonde que passou e ele tentou agarrar depois, Piperno? Essa crítica é legítima, sim. O governo foi, de fato, hesitante. Muita gente demorou para se posicionar e se posicionou depois que sentiu que teria algum amparo. Mas houve, sim, um erro. Deveriam ter se posicionado antes. O que foi, Segré? Se posicionou depois que a parte social fez o trabalho de demonstrar que tinha um erro nas penas. Se não tivesse esse erro nas penas do estuprador ter uma pena menor que a estuprada, ninguém estaria falando disso e o governo estaria quietinho nesse sentido. Ele pegou uma forma muito interessante, criteriosa para o governo, de aproveitar um embalo que foi detectado pela sociedade, dizendo, opa, aqui tem um erro, não preciso me posicionar, basta criticar a pena, e aí já resolvi tudo. Fala, Piperno. Bom, a comparação com a questão da pena do estuprador, eu acho que reduz muito exatamente o que se imagina de penalização para essas meninas, porque elas receberiam penas maiores que estuprador, que traficante, que assassino comum. Está tudo errado nisso. Agora, Zé, vandalismo também está pegando pena maior que assassinato, às vezes, então. 17 anos, Segré. Não, isso aí é ruptura do Estado de Direito, isso aí é outra coisa. Zé, agora só para arrematar, eu tenho 30 segundinhos aqui. Você entende que também a oposição está pressionando cada vez mais o governo e mostrando a sua força diante de pautas que são mais delicadas para quem está no poder hoje?
É uma demonstração de força que existe. Ninguém reparou o crescimento, ou não prestou atenção no crescimento dessa força aí, desse lado. Não é só evangélico. Todos dizem evangélico, mas eu conheço vários deputados representantes da Igreja Católica que são exatamente fundamentados nesta linha. Essa linha de pensamento da bancada evangélica, da bancada católica, enfim, dos religiosos. O governo demorou e era uma saída simples. Era só repetir o discurso do governo Bolsonaro, dizer, olha, nós queremos o que está aí, né? Aí tem as opiniões pessoais de um lado e de outro, e o possível é o que está aí, o chamado aborto legal. E pronto. E aí o debate continuaria.